Doutora Sandra Daniotti, união estável, é isso que a gente vai falar, né? União estável. Oh, mas rende, hein? Nossa. Mas rende, obrigada não é por bem ter vindo, assim, meu eu amor. que agradeço. Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. Isso. União estável, porque as pessoas às vezes se sentem constrangidas. Sim, para perguntar, para se informar, para saber. E é incrível, Regina, como esses assuntos a gente sempre fala, é divulgado, mas as pessoas vêm e perguntam e realmente desinformadas, porque às vezes se une, vai casar, está no relacionamento e não se preocupa. E depois acontece, aí vai saber por que aconteceu isso, eu poderia ter me prevenido, eu poderia ter feito um documento, eu poderia ter resolvido isso antes? Poderia. Simples, fácil, evitaria uma série de problemas. Então, é o que você sempre fala, a gente tem que pensar nas coisas quando está tudo bem. Sim. Prevendo que um dia elas poderão não ficar tão bem assim. Isso, porque depois, inclusive, gera uma série de problemas, inclusive psiquiátricos, psicológicos, porque isso tudo gera um desgaste emocional, inclusive. Financeiro, emocional, familiar, quer dizer, vai derrubando assim o dominó. Exatamente. Então vamos começar com as perguntas que nós recebemos. Marta, como saber se vivo em uma união estável? Vou responder de uma forma muito simples. Imagine se você estivesse casado. É como se você estivesse casado. Sem o papel. Sem o papel. Então, assim, reside debaixo do mesmo teto, mora na mesma casa. Ah, mas esse é o único elemento? Não, não é o único elemento. Dividir as contas é outro elemento. Receber as correspondências, abrir conta conjunta, ter conta conjunta, partilhar as despesas da casa, partilhar os sonhos, o desejo de constituir uma família, de ter filhos. Então, é um conjunto de situações que levam a entender que você vive num relacionamento de união estável. Regina, é engraçado. As pessoas me perguntam isso, doutora, eu namoro com essa pessoa, eu fico tanto tempo na casa dele, a gente viaja juntos, isso e aquilo, dividimos as contas, compramos um carro, estamos no regime de união estável? É sempre essa situação. Então eu digo assim, não tem interesse em viver como se casado fosse. Use sempre essa situação. Não quero estar casado, eu quero continuar namorando, então faça um contrato de namoro. Ó, a gente já respondeu outra questão. Então, faça o contrato de namoro. Não é verdade? Cada um na sua casa. Uma vida como se fosse de casado, só que cada um na sua casa. Não tem conta conjunta, vamos dizer não assim, tem carro comprado como juntos. De casados e separados, não. Mas assim, vamos dizer, tem aquela ligação, responsabilidade, isso, carinho, afeto, mas não tem a intenção de casar, de permanecer, de criar laços jurídicos, né? De criar um patrimônio, de ter uma família e criar juntos, é essa a situação. Por exemplo, namorados, noivos, não vou falar noivos porque já tem expectativa, mas namorados. Você pode viajar, você pode curtir a vida, você pode dar um presente, não é isso? Presentear o seu namorado, a sua namorada. Ah, mas eu não quero que chegue nessa situação de união estável. Então, o que é a sugestão? Procure um profissional de sua confiança, faça um documento, né? Leve em cartório, assine com testemunha, somos namorados. E nada mais além disso. Depois de quanto tempo de relacionamento? Então, não tem um tempo... Você diz de união estável? Então, namora uma pessoa, depois de quanto tempo é interessante eu falar, vamos fazer um contratinho? Aí é que tá. Então, a pessoa diz assim, já tive, assim, perguntas nesse sentido. Mas eu tenho que ficar renovando? Eu continuo namorando, eu tenho que renovar de ano a ano? Não, então é assim, se existe essa situação, é namoro e vai continuar até que isso se torne um casamento ou uma união estável. Então, eu pago as suas... Ou acabe. Exatamente. E, inclusive, é muito legal isso, porque no documento que você prepara, você pode, inclusive, colocar o fim do relacionamento, o fim do namoro. Então, assim, eu sou obrigada a devolver os presentes? Né? A gente está tendo o problema de que, por exemplo, estelionato sentimental, que agora está todo mundo falando. Teve ontem, não teve na TV? Exatamente. Eu vi uma chamada, mas não vi a novela, né? Está relatando muito isso. Então, assim, gente, é assim, vai dar um presente. O que é um presente? É uma coisa que, por mera liberalidade... eu dou para alguém. Dá para alguém. Sem interesse em nada, em troca. Fez, fez. Mas assim... olha, eu estou te dando, vamos dizer, o presente mais valioso, um carro, uma casa, um apartamento. Mas
vai ficar com você enquanto durar o nosso relacionamento? Então, tudo isso tem que constar no papel. Porque depois, aí o que acontece? Termina o relacionamento ou a pessoa deixa de fornecer esses presentes e tudo mais e manter essa vida confortável, aí a pessoa diz assim, não quero mais, e aí se torna um caso de polícia, né? Então, é bom evitar tudo isso. Próxima pergunta é enviada pelo Kleber. Como faço para provar minha união estável? Vamos lá. Então, quer provar? Tem o status, como se fosse casado, tá certo? Então, conta bancária conjunta, todos os documentos que você... Fotografias, Facebook, as viagens, os filhos. Filho, então, é uma prova inequívoca, né? Então, tem pessoas que têm filhos, mas não vivem juntos, são separados e se relacionam com relação ao filho. Muito bem, mas vivem juntos, têm filhos em comum, arcam com as despesas, moram debaixo do mesmo teto, dividem as ansiedades, desejos, amor, etc. Então, tudo isso você prova. Ah, mas separou e agora não tenho nada, não tenho documento, a pessoa levou tudo. Os vizinhos, os amigos, os parentes, através de declaração, né? Que pode ser por ata notarial. Já falei isso uma vez no programa. O que é ata notarial? Que você faz através de um tabelião, de um cartório, que tem fé pública, né? Onde a pessoa diz, reconheço e sei que vivem há tanto tempo juntos e que dividem, que frequentavam minha casa. Um depoimento. Que participavam de festa, um depoimento. E isso é válido, porque isso é prova, além de todos os documentos, né? Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Rosângela. Tenho direito à herança na união estável? Então, veja, união estável, você imagina, existem algumas formas. Ou você faz através de documento, ou você vive em união estável pura e simplesmente de fato. De fato, o que é? Não tem um documento, mas ela existe, né? Então, ela tem uma repercussão jurídica. O que eu falo, essa repercussão jurídica, gente? É quando entra patrimônio no meio. Então, adquiriram patrimônio na constância dessa união, não foi feito documento, então não elegeram o sistema que vai funcionar essa união no sentido de partilha de bens, o regimento de bens. Então, vai prevalecer a comunhão parcial de bens. Tudo que adquiriu na constância vai ser o quê? Dividido ao meio, 50% para cada um. Ah, mas a pessoa não contribuiu, não interessa. Adquiriu na constância da união, é dividido. Porque a lei hoje, ela igualou os direitos de casados e em regime de união estável. A grande diferença, Regina, é que se não tem o documento, vai ter que fazer constar isso em juízo, né? Juridicamente, através de um fórum, através do juiz e através de uma sentença. A questão da herança, então, divide aquilo que a pessoa já trouxe anteriormente. É dela, no só caso dela. De separação, que não é separação na união estável, o termo correto é dissolução de união estável. Percebe? Então, no caso de casados é divórcio, né? E no caso de união estável é dissolução. No caso de dissolução não leva, mas no caso de falecimento do companheiro ou da companheira, ele vai ter o seu quinhão como se herdeiro fosse. Então, pera lá. Eu tenho um imóvel, eu caso com você. Sim. Esse imóvel que já era meu não entra caso a gente se separe. Mas se eu falecer, ele é seu. Se falecer, ela vai concorrer com os outros herdeiros, no caso de falecimento. Isso é um problemão. Imagino. Regina, você sabe qual é o maior problema que tem, já que a gente ajuda as pessoas a se esclarecer? Faleceu. Morava naquela casa que ele já trouxe ou ela trouxe do outro relacionamento. Que ou de outra situação na vida. Outra situação na vida. Não teria direito no caso de uma dissolução de união estável, tá? Não tem documento que comprove a união, isso em cartório, mas tem todas as provas que a gente falou anteriormente. Faleceu. O que infelizmente a gente vê na prática? Os herdeiros, os familiares vão relatar a morte, o falecimento da parte e excluem o companheiro ou a companheira. Omitem que aquela pessoa tinha um companheiro. Qual é o próximo passo? Querer que aquela pessoa saia daquele bem onde residia com o companheiro ou com a companheira, o que é uma falta de respeito. E a lei hoje garante esse direito que o companheiro pode permanecer sim, então está na lei até o final da vida, dá muita briga. Mas essa exclusão, essa omissão, você pode resolver
juridicamente, através de uma ação de reconhecimento e dissolução, e inclusive pedindo liminar, Regina, para manter no imóvel, porque a pessoa fica sem eu ia perguntar, mas enquanto corre a justiça, a pessoa mora onde? Então já entra como liminar, eu já vi não tem que sair. A pessoa tem casos que aparece direto, a pessoa tem que sair correndo, pega as coisas, ou pior, aí os familiares chegam, abrem, arrombam, trocam a fechadura, tiram as coisas, colocam do lado de fora, fecha e diz, olha, não entra mais. Faleceu, você não tem mais direito, aí nossa, não entra mais. Então veja, ingressou com isso, já peço que é uma medida cautelar, uma medida de urgência, que a gente chama hoje, para manutenção no imóvel. Do domicílio. E infelizmente para os parentes que não aceitam, mas a lei tem que ser cumprida. Sim. Próxima pergunta. Mariana, tenho direito a receber pensão do meu ex-convivente? O que é ex-convivente? Ex-convivente, pelo que eu entendi, seria um ex-companheiro. Então, assim, vamos dizer, a pensão hoje, a pensão alimentícia, ela é necessária, né? É alimentos, já diz o nome, né, Regina? É alimentos, não é perfumaria, não... muito embora engloba toda uma situação. Perfume também, o sabonete, escova de dente, lazer, etc, etc. Então, aqui ela diz assim, do meu ex-convivente. Por quê? Porque se entende que a pensão alimentícia, eu vou chamar, ela é uma excepcionalidade. O que é uma excepcionalidade? Hoje, as mulheres trabalham. Sim. Você trabalha, eu trabalho, muitas mulheres que a gente conhece trabalham. Mas há muitas mulheres que foram impedidas pelos seus companheiros e maridos, ou a situação era ótima, não precisava trabalhar, disse, olha... O que você vai ganhar vai me dar mais trabalho, você vai cuidar dos nossos filhos e da casa e não vai trabalhar e vai ficar. Só que eu acho isso muito engraçado. Não vai né? trabalhar fora, mas se mata de trabalhar dentro de casa. Sim, e ainda que tenha uma vida favorável financeiramente, ele continua trabalhando, recolhe previdência privada, INSS, etc e tal. Não são poucos os casos que a gente pega as mulheres que ficaram em regime de união estável, casadas 30 anos, sem fazer um recolhimento, e aí na separação não tem outra alternativa, Regina, senão o que? Pleitear a pensão alimentícia. Então, e é aí que eu digo para você que essa pensão alimentícia, nesses casos, ela é chamada assim, ela tem um caráter excepcional. Percebe? Você me fez a pergunta, olha só, mas não é só para os filhos, mas para a mulher em caráter excepcional, que dure enquanto ela se coloque no mercado de trabalho, que dure enquanto ela tiver necessidade, ou que dure até o final da vida, dependendo do caso. Se é uma mulher que está doente, que não pode voltar ao trabalho, não tem aposentadoria, porque nunca recolheu. Então, não tem outro meio e tem que ter uma pensão alimentícia permanente. Pode pedir se tiver dentro dessas características todas, tá bom? Perfeito. Mais uma pergunta. Helena. Vivo em união estável e queremos formalizar o casamento com o meu companheiro. Posso fazer isso? Pode fazer, sim. Não é que deve, pode se quiser. Só que a orientação que eu passo é o seguinte. Vamos supor que viveu 15 anos em regime de união estável. Nesses 15 anos, adquiriu um carro, uma casa, um apartamento, um terreno, não sei. E aí resolveu, olha, não, nós temos filhos e tudo mais, então eu acho melhor a gente formalizar. Ou não tem filhos, vamos casar. Eu quero casar, ele resolveu, ela resolveu e tal, e vão se casar. Mas e esse período que ficou em regime de união estável? Não teve um aspecto jurídico, não se adquiriu bens e contraiu obrigações e direitos? Então, no casamento, o regime, hoje, o que prevalece, salvo nos casos acima de 70 anos, que não tem direito, né? É separação total dos bens, no caso é parcial de bens. Então, a partir daí, Regina, começa a ter o direito. Vamos supor que um dos companheiros comprou um terreno e colocou exclusivamente no nome dele. Aí casa e aquele período de união estável, então vai ficar o bens, vai ficar só com ele. Então, a sugestão é o seguinte: faça um reconhecimento da união estável, com a data, não data retroativa, para não entender que é fraude. É para dizer, faça com a data daquele dia, do dia de hoje. Relatando que começou em tal dia. Exatamente, do passado. Porque você vai dizer, vivemos em regime de união estável desde 1998, por exemplo. Por quê? Porque nesse período adquiriram patrimônio. E aí ambos assinam, quer dizer, ambos concordam com essa verdade. E aí transformou em casamento,
perfeito, continua tudo igual. Tem uma hora que eu li da doutora Sandra Brilha, ela tá falando, ai, lembra de alguma coisa. Sabe, eu tenho medo, assim, né, Regina, de dar alguma informação, eu penso, será que vai pensar isso? Será que vai achar aquilo? Mas dá pra ver o seu olhinho assim. Eu fico preocupada em passar a informação certa pra pessoa, legal. Né? Tem que ser assim, tem né, que Regina? ser assim, por isso que a gente entende. Doutora Sandra Daniotti, advogada. E-mail da doutora Sandra não é bem assim, Daniotti. sdaniotti@uol.com.br. S de Sandra, Daniotti com 2 T's, TTI, Daniotti, sdaniotti@uol.com.br. O telefone da doutora Sandra é 11 3857 5778. 3857 5778. Obrigada, Quer comer Regina. um bolinho de churros da Dalva? Acha que não? Nossa. Então tá já na mesa. Pronto. Prazer, Até obrigada. já, então. Até.